A expressão direitos culturais surge no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 88. Em realidade, essa área sempre esteve muito afeta ao campo do direito administrativo, porque se fizermos uma análise de toda a história, do perpassar da história com relação à proteção do patrimônio cultural no Brasil, nós começamos na década de 30 com a criação do ISFAM, hoje IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e com o Decreto-Lei 25. Existia a possibilidade, a necessidade de proteção do patrimônio cultural, mas que ficou, em realidade, muito refém daquilo que a Constituição ainda não trazia como proteção, e que foi justamente o princípio da função social da propriedade como um direito mesmo constitucional que possibilitou, naquele momento, a criação do Decreto-Lei 25 de 37. Então, como em realidade, nesse momento, o que se tinha como preservação era o patrimônio considerado patrimônio consagrado, que a gente chama de pedra e cal, que era o patrimônio material, esse campo, e o tombamento como instrumento legal de proteção, isso ficou muito no campo do direito administrativo. Então, foi a Constituição de 88 que traduziu, em realidade, uma longa disputa que foi, digamos que, inaugurada por Mário de Andrade, mas se fala muito em Mário de Andrade, mas há um papel importantíssimo aí dos folcloristas, na década de 40, 50, a campanha nacional do folclore, a campanha de defesa do folclore, que na verdade começou a sacudir, digamos, o Estado com a intenção de proteger uma outra dimensão do patrimônio, que na época ainda não era chamada de patrimônio cultural e material, mas de folclore e cultura popular. Então, nesse momento, e com todos esses movimentos, com a criação do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, com a criação do Centro Nacional de Referências Culturais, na era Aloysio Magalhães, no IFAM, a criação da Fundação Nacional Pro Memória, é que esse olhar passou a ser diferenciado. E aí, com o tombamento do terreiro da Casa Branca em 84, em Salvador, que foi um grande, na verdade, movimento, onde se pôde perceber aí a quebra dos paradigmas que até então predominavam no campo do patrimônio, e o que repercutiu consideravelmente na Constituição de 88, e que trouxe então essa expressão de direitos culturais, e que digamos que ainda se encontra numa fase embrionária, quando se saiu então do campo do direito administrativo, dessa observância do patrimônio cultural dentro ainda do campo do direito administrativo, pelo instrumento do tombamento como um instrumento muito mais de proteção e de restrição parcial ao direito de propriedade, com essa ideia ainda, que a Constituição de 88 trouxe o registro, trouxe a dimensão imaterial do patrimônio, os modos de vida, as expressões, as celebrações, e aí então foi a inauguração de um novo campo dentro do patrimônio, que é esse dentro do direito, que são os direitos culturais, que ainda carece de um aperfeiçoamento, de uma codificação específica, digamos, em uma reunião de legislações em um único campo, mas que eu acho, inclusive, a meu ver, esse grupo que hoje Fortaleza que organiza esse seminário, eu acho que tem grande responsabilidade já pelos avanços que foram empreendidos nesse campo. Falar de patrimônio, falar de cultura, e cultura no sentido amplo, é falar dos domínios da vida social, das práticas culturais. É falar de algo que também remonta a um passado onde o objeto de patrimonialização era nada mais, nada menos do que a coisa. Porque falar em patrimônio material implica colocar a coisa no centro. Quando você tem uma amplitude desse olhar, já no âmbito dos direitos culturais, se tem não mais a coisa como o objeto maior do patrimônio, mas o ser humano. Então, falar em patrimônio cultural e no âmbito das partilhas culturais implica colocar o ser humano no centro. Não mais a coisa, como sempre se teve. Então, em realidade, se formos perceber que a fonte principal da cultura é o ser humano, ele é o detentor, ele é o produtor, ele é, de fato, a referência cultural hoje que nós temos, dentro de um campo muito amplo do patrimônio, que se quer, inclusive, avançar no Brasil, é de ter, em realidade, muito mais a preservação desses conhecimentos que envolvem a cultura, não o produto, o objeto que é resultado dela. Então, pensar em partilha cultural, eu acho que é muito isso. É pensar, em realidade, em diversidade cultural, é pensar nessa pluralidade de sujeitos, nessas identidades que o Brasil possui, porque a gente não pode falar mais hoje em uma identidade, mas em várias identidades, e várias identidades que se transformam constantemente. Isso não tem como se controlar nem se parar, e não é um instrumento legal, nem é o Estado que tem esse poder.
Então, acho que pensar em partilha cultural hoje é justamente promover essa abertura do campo, para que, em realidade, os sujeitos passem a ser, de fato, os protagonistas, né, e que contribuam para quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que, na verdade, hoje acho que acabam por impossibilitar um avanço, né, dos direitos culturais que a gente falou hoje. Eu acho que é um campo que está bem sensível, que precisa ser problematizado ainda mais. E aí, mais uma vez, já remetendo à pergunta anterior, eu digo, os direitos culturais, eles surgem com esse princípio, com essa base, de promover essa reflexão sobre determinados processos de construção da cultura, não sobre o que sempre teve, que é aquele objeto, né, de preservação com a ideia de originalidade, de autenticidade, né, como uma coisa que está ali cristalizada e que, na verdade, não atende muito hoje a esse princípio tão dinâmico, nessa sociedade tão dinâmica como a gente vive. O Estado, a proteção e o dever, né, em realidade, de preservação do patrimônio cultural surge a partir do momento que o Constituinte de 88, no artigo 216, coloca que o poder público, com a colaboração da comunidade, isso é importante, promoverá e protegerá o patrimônio cultural através de todos aqueles instrumentos dos registros, do tombamento, da apropriação e outras formas de acautelamento e preservação. É aí que surge, de fato, a obrigação maior do Estado na Carta Maior, de promover e proteger o patrimônio cultural. Essa proteção, ela perpassa por diversas questões, né? Vai desde a definição do que se constitui patrimônio cultural. Porque patrimônio cultural não dá em árvore. Patrimônio cultural não nasce patrimônio cultural. Quando a Constituição veio e trouxe o conceito de patrimônio cultural como aqueles bens portadores de referência à ação, à memória e à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, o que a Constituição veio mostrar é que patrimônio cultural é uma construção social, é um recorte dentro de um universo cultural. E são esses instrumentos que são utilizados pelo Estado, e a gente tem no campo do patrimônio material os inventários e o tombamento, e temos no campo do patrimônio imaterial os inventários também e os registros. Então, quem hoje detém esse monopólio de fato, reconhecimento, de identificação, de valorização e de proteção efetiva é o Estado. Né? Já que se tem o patrimônio cultural como direito de natureza fundamental, inclusive de natureza difusa e coletiva, compete a ele essa proteção. Então é algo muito fino, muito delicado, porque em realidade muitos desses processos, eles têm critérios, eles têm parâmetros, eles têm regras, mas também é uma decisão que não deixa de ser discricionária, subjetiva, que fica nas mãos muitas vezes de técnicos. Né? Então é algo que nos deixa um pouco refletindo sobre a legitimidade, digamos, desses processos, por conta dessa unilateralidade. Né? Mas eu acho que tem um avanço muito grande aí, pelo menos na área que nós atuamos dentro do Estado, que era do patrimônio imaterial, que é um princípio basilar que as políticas precisam, na verdade, adotar, que é o princípio da participação social. Porque no campo do patrimônio imaterial, diferente do material, não é o Estado quem diz o que é patrimônio. No campo do imaterial, quem diz e reconhece o que é patrimônio é a própria comunidade detentora do bem. Então, enquanto no tombamento, por exemplo, eu posso, independente de sua vontade, tombar ou não um bem, no campo do imaterial eu só posso registrar um bem se a comunidade quiser. Se a comunidade se predispuser a manter a continuidade histórica daquele bem. Porque nós não podemos agir no mesmo sentido do tombamento, porque o Estado não pode simplesmente fiscalizar e aplicar uma multa, como aplica no campo do material, a alguém que faz uma demolição indevida, qualquer alteração indevida de um bem patrimonializado. No imaterial isso não funciona. Por quê? Porque o suporte de memória é o ser humano. Então eu não posso, por exemplo, fiscalizar e multar uma sambadora que não está sambando bem. Ou uma paneleira que faz a panela de barro, quem dança o frevo, porque ele não está dançando desse ou daquele jeito. Porque o patrimônio material é justamente o quê? Dinâmico. Então não comporta ações interventivas do Estado nesse campo. Então é muito mais com políticas públicas. E aí o Estado avança um pouco mais no sentido de preservação e de proteção dos bens culturais com relação à apropriação indevida por parte de terceiros. Que aí sim o Estado deve estar junto com as comunidades no sentido de garantir ao máximo essa proteção. A seara do patrimônio cultural imaterial,
esse campo tão novo, complexo e ao mesmo tempo encantador, que é o patrimônio imaterial, ele surge no Brasil com a Constituição de 88, e aí há um silêncio eloquente do Estado durante alguns anos, até a criação do Decreto 3551 em 2000, e efetivamente em 2002, os primeiros bens registrados, a arte cursiva e as paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo, e em 2004 a criação do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, que é hoje o departamento que eu sou diretor dentro do IPHAN. Estou diretor dentro do IPHAN. Então, esse campo do patrimônio imaterial é um campo que, apesar de ter apenas 16 anos, e o ano passado nós celebramos esses 15 anos do decreto, ele debutou, apesar de tão novo, é um campo que vem oxigenando todas as áreas. E por que isso? Porque, como eu disse anteriormente, é uma política que, apesar de nova, hoje se constitui referência para o mundo. São diversos os países que visitam o Brasil, que nos procuram constantemente para conhecer a política de preservação do patrimônio imaterial, para ver como é que esse decreto 3551 foi implementado no Brasil, como é que ele funciona, como é que é o organograma do departamento e do IPHAN nessa tutela do patrimônio imaterial, as coordenações, como é que elas funcionam, as etapas do processo, o que é de fato registrar um bem cultural. Significa apenas documentar, significa apenas reproduzir vídeos e fotografias e ter ali uma pasta sobre aquele bem, ou é muito mais do que isso? Porque registrar um patrimônio, um bem cultural imaterial significa você não só declarar aquele bem como patrimônio, mas como um compromisso que o Estado faz de, a partir daquele momento, estar junto ao lado das comunidades e grupos para garantir o quê? Para se buscar a sustentabilidade do bem através de ações de salvaguarda, de apoio e fomento à sustentabilidade. Então, a partir do momento que a gente reconhece o bem como patrimônio cultural imaterial, não se declara e se entrega um título pura e simplesmente. E se tira fotografia e aí acaba o vínculo. A partir dali é que de fato nasce o vínculo. Por quê? Porque o Estado vai estar acompanhando aquelas comunidades, vai estar construindo o que a gente chama de medidas, ações e planos de salvaguarda para garantir a continuidade histórica do bem no tempo e no espaço. Então é a partir daquele momento onde é selado, na verdade, esse pacto que existe entre comunidade e Estado, é que o IPHAN vai junto com a comunidade ver quais são os pontos sensíveis daquela manifestação cultural, daquela celebração, daquele lugar considerado lugar sagrado, e a partir daquilo ali criar com as comunidades um plano de trabalho, né? Que são as ações de salvaguarda, para evitar o quê? Apropriações indevidas, porque muitas vezes alguns bens, como por exemplo os índios do Anhampi, do Amapá, que foi a pintura corporal gráfica que eles produzem no corpo, né? Foi o primeiro bem reconhecido como patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. Então esse bem, quando ele nasceu, o pedido de registro nasceu, qual era a preocupação? Eles estavam preocupados porque os índios mais novos, os índiozinhos, eles não estavam mais se preocupando muito com a cultura mesmo do povo Anhampi. Então eles tinham receio de que essas novas tecnologias e o acesso ao mundo dos não brancos influenciasse de tal forma que eles já não se interessassem mais pela cultura própria do povo Anhampi. E aí, com o registro, o que é que houve? Houve a valorização desse saber, desse conhecimento, dessa forma de expressão que está ali materializada numa pintura no corpo, mas que expressa a sua visão de mundo, a visão de mundo daquela comunidade. E aí os índios começaram a se interessar pela produção da tinta, pela forma de pintar o corpo. E aí houve todo um trabalho que foi feito com os antropólogos e os técnicos que fez com que esse bem se mantivesse e quebrasse um pouco essas amarras que estavam ainda impedindo com que esses índios mais novos, de fato, se apropriassem do seu universo cultural. Então é um exemplo singelo, mas que mostra como é que esse reconhecimento como bem cultural do Brasil pode contribuir. Aí tem uma série de questões, uma diversidade de questões muito grande. O campo do patrimônio material é muito inovador e ele nos causa cada vez mais surpresa. Porque não dá para se prever, como no material, por exemplo, que você vai atuar no sentido de transformar, de mudar uma porta ou uma janela. Mas são bens que têm várias categorias, né? Temos os lugares, as formas de expressão, os saberes, temos as celebrações, e cada comunidade traz problemáticas que ninguém pode, a priori, imaginar que vai acontecer. Justamente por quê? Porque o suporte de memória desse patrimônio é o ser humano, e o ser humano é inventivo, é criativo, e né, esse patrimônio é dinâmico. Então é um campo muito vasto, mas que assim, eu acho que o desafio nosso hoje, e sobretudo compete isso muito ao direito,
é mostrar que existe esse instrumento chamado registro do patrimônio imaterial, que não é o tombamento, porque se fala muito em tombamento do acarajé, em tombamento do frevo, que é uma impropriedade, uma inadequação absurda, porque não se pode tombar um patrimônio vivo. Existe um instrumento chamado registro que está na Constituição e que sequer é conhecido por grande parte das pessoas das comunidades. O Sistema Nacional de Cultura é um grande sonho que vem sendo acalentado pelo poder público e por nós, sobretudo, porque nós vemos que o sucesso da política de preservação do patrimônio cultural está justamente em quê? Nessa junção de esforços, né? Quando a Constituição Pública trouxe o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá, se quis justamente ampliar essa discussão e que não fique só no campo do executivo, mas que também o Poder Legislativo e o Judiciário, claro, que atuando da forma que deva, não como, como tem sido a atuação um pouco deturpada do campo da preservação do patrimônio, que vem inclusive embaraçando e causando alguns transtornos para quem está de fato na lida constante, mas o Sistema Nacional de Cultura vai possibilitar justamente esse diálogo maior, essa proximidade entre as políticas federais, estaduais e municipais no campo do patrimônio. Porque, em realidade, o que a gente percebe é que existe um avanço muito grande em algumas políticas federais e que os estados e municípios sequer conhecem. Assim como há certas expertises no campo do patrimônio na área dos estados e dos municípios e que não chegam e não reverberam junto às instâncias federais. Então, acho que esse sistema é um modo de aproximação maior, porque, de fato, a proteção plena do patrimônio cultural ela só pode ser alcançada a partir da conjugação de esforços e de política dos três entes e de todo o poder público, né? Todo o poder público no sentido de que o Ministério Público tem o seu papel, de que o Judiciário tem o seu papel, de que a Universidade tem o seu papel e de que a própria comunidade tem que ter também o seu papel na construção dessa preservação. Porque isoladamente, de forma muito unilateral e cada um encastelado, né? Não se pode ter de fato, uma efetividade desse direito à cultura e à memória, que é o que se pretende e que se quer cada vez mais.